Muito bem. O Nando me passou um tema falando sobre adorar ao Senhor com a alma. Vocês estão numa série de espírito, alma e corpo. Acho que é isso, certo? Certo, certo, certo. Tem uma passagem muito conhecida no Novo Testamento que serve como introdução àquilo que nós vamos falar. Em Marcos capítulo 5. Eu não sei se vocês gostam de anotar no caderno, mas Marcos capítulo 12, no verso 30. O Senhor fez uma declaração assim que é emblemática. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Como introdução, nós vamos tentar estudar ou destacar algumas lições no Salmo 42. Eu não sei você, mas algumas vezes me peguei treinando, conversando no espelho. Alguém já fez isso? Vou conversar comigo no espelho para ver se a minha dicção está boa, a minha fisionomia está boa, ou vou treinar como é que eu vou passar a imagem para outra pessoa, né? O salmista vai fazer isto. Ele vai falar no espelho, ou seja, ele vai falar consigo mesmo. Eu sei que falar consigo mesmo, muitas vezes, parece que você é um meio lunático, né? Meio avoado. Mas, quando nós vamos falar com Deus e falar para adorar a Deus com toda a tua alma, é o versículo que nós lemos, não vamos destacar espírito, nem corpo, nem força, nem entendimento, mas vamos nos focar na alma. Amar a Deus sobre todas as coisas significa colocar em primeiro lugar na nossa vida as coisas de Deus. Se você parar para pensar, você vai ver que o amor por Deus vai afetar todas as áreas da sua vida e de todas as pessoas com quem você convive também, nos seus relacionamentos. Porque o seu relacionamento com Deus, na vertical, ele é evidenciado pelo seu relacionamento na horizontal, uns com os outros. Portanto, é básico o amor ao Senhor vai se refletir à volta onde nós estivermos. Bom, vamos tentar definir um pouco sobre a alma. E não é um exercício muito fácil definir a alma, mesmo porque as escrituras ela não faz muita distinção de alma, coração, às vezes entendimento. Isso podemos fazer e conseguimos distinguir olhando o contexto da passagem do Velho Testamento, nos livros poéticos, Salmos, Jó, Provérbios, ou mesmo no Novo Testamento. Alma é a nossa personalidade, é a nossa identidade. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, como colocado, nós vamos encontrar a nossa identidade em Deus. Preocupamos muito em ser alguém que agrada a Deus. Agora, a opinião de Deus sobre a minha vida, sobre a nossa vida, é muito mais importante que a opinião que os outros têm sobre mim. E muitas vezes estamos mais preocupados em passar uma imagem para agradar os outros, para sermos aceitos pelos outros, seja no trabalho, na faculdade, na escola. Mas a opinião que Deus tem sobre você é muito mais importante. E isso acontece quando você se importa ou leva Deus a sério. O espírito que nós temos é um sopro de Deus.
que nos deu essa consciência, essa sensibilidade da sua presença, a termos esta comunhão, esse relacionamento com Deus. E a alma, ela é uma parte muito importante, porque é a alma que nos traz as emoções, o raciocínio, é a alma que demonstra vontade, desejos, apetites. A alma ela vai começar a interpretar aquilo que o corpo pede, aquilo que o corpo sente. E a alma parece que ela faz esta ligação entre o corpo e o espírito. A alma é muito importante, pois a criatividade, a inteligência, as emoções e, principalmente, as decisões. Eu fiz uma anotação breve aqui, rápida, para nós olharmos um pouco sobre a alma humana. E vamos perceber em algumas passagens, por exemplo, ela é distinta do coração. Deuteronômio 26 fala sobre isso, no verso 16. A alma humana também ela é distinta do espírito, pois 1 Tessalonicenses 5:23 fala de corpo, alma e espírito. E Hebreus capítulo 4, no verso 12, fala sobre a divisão da alma e do espírito, que é a palavra de Deus como uma espada que penetra fundo. Portanto, a alma ela é distinta do espírito, ela é distinta da mente, como lemos agora. A alma ela é criada por Deus, ela pode ser forte, ela pode ser instável. E aí tem outras passagens que podem mostrar que a alma pode estar perdida, ela precisa ser redimida, salva, ela precisa do perdão. São esses detalhes que a Bíblia apresenta que vão nos levar sempre a um estudo um pouco mais profundo do que meramente acontece se falarmos só da alma. Mas para não nos perdermos no nosso objetivo, falando sobre a alma e como adorar a Deus, louvar a Deus, orar a Deus, vamos nos deter num texto muito específico do Salmo 42 e aprender um pouco com este salmista, que não é Davi, né? Normalmente salmos de Davi, mas este não. Vamos ver quem escreveu este salmo e por que escreveu este salmo. E a maneira, a postura deste salmista, nós podemos aprender muitas coisas. Veja lá em Salmo 42, o que nós vamos conseguir ler. Começa assim: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria, de louvor, com a multidão que festejava. E o verso 5 para nós é muito importante. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O meu Deus dentro de mim. A minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas, as tuas vagas, têm passado sobre mim.
Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? E ele termina: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de ti, de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Este salmista, ele é um pouco jovem demais para nós, porque ele reflete a alma inconstante de cada um de nós. Ora e vez nós estamos empolgados, entusiasmados, estamos dispostos. Outra vez nós estamos já abatidos, desanimados, chateados, não queremos coisa alguma. Vocês sabiam que tem o autor lá da série Nárnia, britânico conhecido, C.S. Lewis? Ele dizia assim que você não tem uma alma, não, você é uma alma. Na verdade, você tem um corpo. Você é uma alma que tem um corpo, não um corpo que tem uma alma. E isso é significativo, porque esta alma, se ela está doente, se ela está deprimida, se ela está sufocada, vai se refletir no seu relacionamento com Deus, no espírito, e vai refletir também no seu corpo físico. Você vai se sentir cansado, doente, e por aí vai, deprimido. Agora, olhando este salmo, o autor deste salmo são os filhos de Coré, ou Corá. Algumas Bíblias já trazem no início do Salmo 42 e 43, que praticamente é o mesmo, é a continuação, é um salmo único. Essa família era da tribo de Levi e eles tinham a incumbência de trabalhar para louvar no templo, organizar o louvor, a adoração. Na época dos judeus, lá no Antigo Testamento, a família dos levitas vinha a linhagem de Asaf, uns 10 salmos é desta família. Isso você encontra na primeira Crônicas, capítulo 26. Você vai encontrar esta família unida. Agora, a ligação desta família com o ministério de adoração, no Salmo 42, é muito relevante e especial para nós, para aqueles que querem servir ao Senhor, para aqueles que querem entender, compreender a vida, o sentido da vida, a razão de ser, que por vez ou outra, por uma situação, uma circunstância qualquer, caímos em desânimos diante de alguma luta, dificuldade, acabamos até desistindo. Porque este contexto do Salmo, é importante saber a história que está por trás. Quando a gente vai ler 2 Crônicas, capítulo 20, e etc., outras passagens, nós vamos descobrir que o autor ele estava no exílio, ele estava longe de Jerusalém, ele estava com dificuldades de chegar na cidade de Davi, onde estava o templo, para adorar. Na lei do Antigo Testamento, para adorar ao Senhor, você tinha que ir 3 vezes por ano até Jerusalém. Ir no templo, apresentar uma oferta de carneiro, de animal, de pomba, até de cereais. Isso era adoração. E envolvia todo o corpo, todo o ser da pessoa. Mas o salmista ele está distante, não consegue, ele tem saudades do bom tempo que ele vivia em comunhão com os irmãos, em festas, porque o judeu, para fazer festa, não tem
povo igual. E o culto, a adoração, era uma festa, era muito festivo, era muita alegria ali. Mas ele estava longe, distante, e quando você fica longe e distante do povo de Deus, você começa a ser zombado. As pessoas começam a te ridicularizar, começam a te criticar, porque você é um fanático, porque você é um esquisito, um estranho. E o pior, diziam: cadê o seu Deus? O seu Deus te abandonou. E o salmista ficava muito deprimido, muito abatido. Por isso que o salmo começa, assim como a corça deseja as correntes das águas, a minha alma deseja a presença, a comunhão com Deus. E assim ele vai. Agora, parece que este salmo, ou este salmista, ele um dia está em alta, outro dia ele está em baixa. Um dia ele está empolgado. O que acontece com ele? O que acontece com cada um de nós que durante a semana vive situações semelhantes? Um dia acordamos bem, disposto, queremos até ler um salmo, ler alguma parte da Bíblia. Outros dias passam 2, 3 dias, a gente nem sabe onde colocou a Bíblia, onde que eu guardei mesmo. Esqueci na igreja, tenho que buscar domingo. Vamos ver, para não tomar muito tempo, algumas lições que a gente pode aprender com este salmista. E este salmista, ele faz como se fosse uma terapia com a sua alma, uma conversa de espelho. Antes de adorar a Deus, ele começa a analisar, fazer um check-up na sua alma. Quantas vezes nós vamos fazer uma viagem com o carro? Não precisa nem ser uma viagem longa. Nós temos que analisar se o carro está adequado, está em condições. A gente olha o painel do carro quando vira a chave, se acendeu todas as luzes, se tem algum pisca-alerta de vermelho, que está algum óleo ruim, se o pneu está baixo. Então a gente faz uma revisão no carro para o carro poder viajar com segurança. Assim também o salmista aqui. Antes de se apresentar a Deus em adoração, em serviço, ele começa a fazer uma reflexão da sua vida. Vai para um terapeuta da alma. E essa é a primeira lição que nós temos que fazer. Quando a nossa alma não está privada, está distante das coisas de Deus. Quando estamos esquecidos ou deixamos as coisas de Deus para segundo lugar, deixamos lá para trás, o que acontece? Este salmista que estava longe da casa do Senhor, longe dos irmãos, uma espécie de quarentena, ele estava isolado, não conseguia adorar a Deus com aquela alegria, faltava-lhe vitalidade. Por isso que ele começa falando que, assim como a corça desejava as águas correntes de um ribeirão, ele precisava desta comunhão com Deus. Sabemos que sem água ninguém vive, e também vamos descobrir que sem um relacionamento sério com Deus, não temos vida. Reunião como esta de jovens, reunião de acampamento, frequentar a igreja, isso é um tônico para a alma, isso é um fortificante para a nossa fé. Isso vai estimular a nossa alma e, mais ainda, vai brotar um amor verdadeiro para com as outras pessoas. E isso é bom porque te dá identidade de cristão. Em vez de ficarmos acomodados ou nos render às tristezas da vida, à situação que parece que é insolúvel, nós devemos advertir a nossa alma, como o salmista fez, a não ficar abatida. Minha alma, porque você está abatida?
Você mesmo falando consigo mesmo, por que será que eu estou chateado? Ou estou triste hoje? Ou eu estou. Você sabe que se afastar da comunhão com os irmãos, e principalmente da igreja, é muito perigoso. Isto mostra que antes de você se afastar dos irmãos ou da igreja, você já se afastou de Deus. Isso é um perigo tremendo. É aquela ilustração que a gente faz: você tira um graveto, um galho de uma fogueira que está ardendo e coloca o galho aceso lá distante. Ele não vai ter fogo suficiente para se manter e ele vai se esfriar e ficar quebradiço. Por isso que a Bíblia sempre mostra que onde estiverem dois ou três reunidos, eu estarei presente. O Senhor está querendo sempre que os seus estejam juntos. Bom, uma outra lição que vamos tirar, vamos caminhar um pouco. Nós devemos ser um terapeuta da nossa própria alma. Sempre que o abatimento espiritual ficar sendo sufocado, como um leão sufoca uma zebra, né? Como o leão pega a sua presa, muitas vezes a nossa alma ela se sente sufocada, pressionada, e a gente tem que reagir. Às vezes sofremos decepções na vida e acabamos descendo num vale sombrio, onde não tem grandes mananciais para suprir as nossas necessidades, e o nosso coração desce junto. Desce o coração, desce a alma e o seu espírito já está no chão. É importante ressaltar que a gente não vive pelas circunstâncias, nem pelos sentimentos. Ah, hoje o meu time ganhou, fui campeão. Aí você se anima, você fica empolgado. Mas essa sua empolgação, a sua animação, motivação, é porque a sua equipa de futebol ganhou o jogo. Ou porque um outro assunto circunstancial, você tirou uma boa nota na escola. Pode também ser um outro motivo. Mas lembre-se e avise a sua alma aí dentro. A alma, a gente não vive por circunstâncias, a gente não vive por sentimentos, nós vivemos pela fé. É nosso dever exortar a nossa alma a não ficar abatida, para adorar o Senhor. E o melhor pregador que existe é aquele que prega para si mesmo. Não espere domingo para ouvir uma mensagem, para Deus te dar um choque e você se recuperar. O melhor pregador é aquele que prega para si próprio. Como é que isso funciona? Ora, se você tem uma agenda, um caderno, onde você anota algumas frases, algumas pregações de domingo, um estudo bíblico que você ouviu da igreja, traga isso à sua memória e isso vai trazer alento à sua alma. E esse salmo continua. Terceira lição que podemos extrair do Salmo 42. A nossa própria alma, sempre que perdemos a seriedade, sempre que perdemos a, a vitalidade, começamos a ficar perturbados. Quando a nossa alma perde a paz, começamos a ficar inquietos. E como é que você vai adorar a Deus, mesmo orar, estando inquieto, preocupado, ansioso? Filipenses capítulo 4, versos 6 a verso 9 e 10, trata exatamente desta ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus, oração, súplica e ação de graça. E essa ação de graça ela só pode vir quando a sua alma está em paz. E você só vai encontrar essa paz no Senhor Jesus. O pior de tudo é que a nossa alma, muitas vezes, ela é varrida por um lado e por outro,
causa do medo, dúvida, angústia, e ela começa a ficar perturbada, porque nós tiramos os olhos da palavra de Deus, que fala para não temer, para confiar, fala para trabalhar, para estar junto. Tiramos os olhos da palavra de Deus e colocamos nas circunstâncias, colocamos nos problemas e queremos resolver do nosso jeito, do meu modo. E aí o negócio fica difícil. Converse com a sua alma. Na verdade, muitas vezes nós precisamos nos confrontar, confrontar a sua alma. Se fica difícil você poder compartilhar com um amigo, um irmão de confiança, aquele que te compreende, que guarda segredo, conversa com o seu espelho. Se tranca na casa de banho, conversa com o espelho. Confronte a sua alma. Não permita que a sua alma habite em territórios de inquietação, perturbação, medo, dúvida. Era isso que o salmista estava fazendo. Olha, em vez ele falava: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E esperar em Deus não é assim uma coisa é, passiva que você aguarda, mas esperar em Deus é estudando as Escrituras, lendo as cartas de Paulo. Não precisa ficar lendo Levíticos, lendo a lei do Antigo Testamento. Deixa isso para outro momento. As cartas de Paulo já traz muitas coisas práticas para a nossa vida, conselhos objetivos para sabermos andar neste mundo cheio de armadilhas. Quarta lição, e estamos quase chegando lá. Devemos ser um terapeuta, aquele que vai analisar a alma, fazer um check-up da própria alma, alimentando com um remédio eficaz, chamado louvor. Uma dose de louvor, ele alivia a alma, ele revigora o ânimo. Quando Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, estavam numa prisão, porque estavam pregando o evangelho, e jogaram eles num calabouço. Não era uma prisão essa que fica atrás das grades, eles estavam num buraco. E mesmo lá, à meia-noite, o que eles estavam fazendo? Reclamando: Ô Senhor, me tira dessa. Ô Senhor, puxa vida, vamos orar. Ora você, Silas, agora é a minha vez. Não, Deus vai ter que fazer um milagre. Eles estavam louvando, adorando, porque eles não estavam olhando a circunstância. Eles não estavam dando importância aos seus sentimentos, mas sabiam que estavam no caminho certo, fazendo as coisas certas para Deus, logo estavam adorando a Deus, louvando a Deus. E o Senhor os libertou. Tem um teólogo dinamarquês, lá do século XIX, era um filósofo, na verdade, mais do que um teólogo, Kierkegaard. Não sei se alguém já ouviu falar do melancólico Kierkegaard. Ele parecia saber exatamente o que Paulo e Silas estavam sentindo naquela prisão. Ele diz assim que a função da oração, da nossa adoração, não é influenciar a Deus sobre as minhas razões, as minhas inquietações, mas a razão da oração, do louvor, é especialmente mudar a natureza daquele que ora, daquele que adora. Cada vez que você pratica esse exercício de adorar a Deus, com a igreja cantando um hino, um salmo, você vai estar mais parecido em natureza com Deus do que com a natureza decaída que herdamos de Adão. Bom, última lição. Devemos ser um terapeuta da nossa própria alma, relembrando a ela quem é o verdadeiro auxílio da nossa alma. E é isso que o salmista faz. Ele lembra a alma
quem é que sustenta a vida dele? É o próprio Deus Criador. Ele encontra um porto seguro para sua alma ao afirmar que Deus é o seu verdadeiro auxílio. Para ilustrar este salmo, que parece ser um salmo da inconstância ou da contradição, olha, ele está animado, lembrando do passado, que a vida era boa antigamente e que agora ele não vê grandes perspectivas no presente. E quando ele olha para o futuro, ele se assusta um pouco. Que salmista é esse? E por que ele viveu este alto e baixo, nestas contradições? E por que nós também, muitas vezes, andamos em contradições? Andamos com a alma abatida, querendo às vezes ficar isolados, quietos. Como ilustração, nós temos a passagem de Mateus capítulo 14, lá do verso 22 até o 30 e tanto. A passagem famosa, conhecida, que os discípulos estavam no barquinho, Pedro, João, Tiago num barquinho, no meio do mar da Galileia. Veio uma tempestade, um temporal, e como o salmista aqui diz no versículo que nós lemos, sobre correntes de água que o cercaram, uma cachoeira vindo por cima, por baixo, ondas, no verso 7, Salmo 42, 7. Ou seja, era um tsunami que estava caindo sobre a cabeça do salmista. Os discípulos estavam dentro de um barco no meio do mar, que eles conheciam, pois eles eram pescadores daquele mar. O mar estava muito revolto. E aquele dia parece que a chuva deu conta deles. De repente aparece o Senhor Jesus andando sobre as águas. Se assustaram, pensaram que era um fantasma. Mas foi aí que Pedro, todo ele, né? Eu sou o primeiro, quero surfar nessa onda. E o Senhor chamou ele para fora do barco a andar sobre as águas, assim como o Senhor Jesus estava andando sobre as águas. Bom, nós conhecemos essa história. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele se firmava andando sobre as águas, turbulentas águas, agitadas águas. E na Bíblia, toda vez que fala de mar, fala de águas agitadas, é um mundo agitado, inconstante, que quer nos tragar, nos afogar. Porém, quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele sente o vento, ele olha as ondas, ele se assusta com as circunstâncias, o seu sentimento de pavor e medo tomam conta e ele começa a afundar. É o que acontece com o Salmo 42 também. O que parece mudar logo a experiência desse salmista é a sua perspectiva de como ele vê os acontecimentos na vida dele. Como é que você vê os acontecimentos à sua volta, na sua vida? Já que você pretende adorar a Deus de alma, de criatividade, de inteligência, de emoção, de identidade, isso é alma. Quando ele olha para os problemas, deixa-se abater. Aí vem a angústia, vem as incertezas, mas Deus é maior que a circunstância da vida. Os altos e baixos da vida do salmista vinham, vinham por conta de quando ele olhava para as circunstâncias. Mas quando ele olhava para Deus, a sua alma criava um novo alento. Nós temos que aprender a treinar a nossa alma, a conversar com a nossa alma. Hora e vez ela vai se abater. E para isso, a própria palavra de Deus nos ensina, nos mostra que nós temos que beber desta água dia após dia. O Salmo número 1 já começa assim: vou meditar na sua lei de dia e de noite, todos os dias. Ora, se você deixa de comer um dia, de tomar banho um dia, no dia seguinte você estará fraco, definhado, desanimado. Imagine se você passa 2, 3 dias sem uma sequência na leitura
das Escrituras. A sua alma vai olhando para as circunstâncias, para os seus sentimentos, e você vai definhando. Mas é a palavra de Deus que revigora e nos dá este ânimo para seguir em frente. Eu não sei se fui muito claro sobre adorar em alma, mas eu acho que o Salmo 42 pode nos ajudar bastante. Amém?